Olá, boa noite. Oi, Edmar. Olá, Estela. Oi, Camila. Boa noite, vocês. Oi, Aninha. Oi, Vivi. Olá, boa noite. Oi, Sandra. Oi, Helci. Gente, a imagem tá boa. O som tá ok. Deixa eu me ajeitar aqui, né, direitinho. Boa noite pra vocês. Olá, Liliane. Oi, Mica. Oi, Vivi. Oi, Cleide. Boa noite. Olá, Ana Cristina. Oi, Mônica. Oi, Luciano. Kátia. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Quem tá sem o material, gente, ele tá lá na minha bio. O simulado tá lá na bio. Vocês podem baixar pra gente poder conversar um pouquinho, resolver as questões. Oi, Cleide, boa noite. Oi, Régia. Sempre fiel aí, né, Régia? Ivone. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, Daniele. Oi, Luciana. Olá. Bernardes. Oi. Oi. Gente, tem uns nomes que a gente não entende, né? Oi, Rafa. Rafa sempre fiel aí também, né? Kátia. Liz tá por aí também. Rodrigo. Francisca, Andréia. Oi, Andréia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? A gente tem que dizer que tá bem pra ficar bem, né, gente? Porque o período difícil, né, que a gente tá passando. E a gente não tem nada pra fazer, né? Vamos fazer o quê, professora? Vamos estudar, né? Vamos focar mesmo. É um momento bom, né? Uma oportunidade única, que nunca que a gente tem esse tempo no nosso dia a dia, né? Oi, Cleidinha, tudo bem, Cleide? Obrigada. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, Lucineide. Pessoal, tá tudo bem a imagem? Tá tudo certo? Bota um joinha se a imagem estiver boa e o meu áudio também, por favor. A Deia tá dizendo que também é Andréia, que é cheio de Andréia, né? Tá tudo certo? Pessoal, então boa noite. Vamos começar a nossa live hoje. Eu me dispus a semana toda para estar aqui com vocês, para tentar ajudá-los de alguma forma. E aí, hoje a gente vai fazer um simulado de planejamento. Eu trouxe algumas questões para vocês. E daí a gente vai fazendo as questões e vamos comentando as questões. Quem errou vai ver o que errou, quem acertou, que bom. E sempre eu procuro trazer informações diferentes para vocês, tá bom? Então, vocês estão me dizendo joinha porque tá tudo bem, né? Oi, Luciano. Ok, oi, Daiane. Daiane tá sempre por aí também, né? Vai dando joinha, tá tudo ótimo. Tudo bem? Então, vamos começar nosso simulado. O pessoal vai chegando. Eu só queria pedir o seguinte, quem for chegando, depois dá uma olhadinha na live, eu sempre deixo salva, para vocês pegarem os comentários, para vocês olharem os gabaritos, tá bom? Pra gente não parar, porque o nosso tempo é tão curtinho, né? E eu sempre trago muita questão, pra gente poder conversar. Então, vamos lá, Kilza tá por aí, Vanderleia. Gente, a questão número 1, vamos começar então? Vai falar o seguinte. Quanto ao planejamento e à organização do trabalho pedagógico, julgue o item subsecutivo. No processo de planejamento e organização do trabalho pedagógico, as ações estão circunstanciadas no âmbito dos vários elementos que compõem o universo escolar, devendo ser dada importância máxima àquelas circunscritas à prática pedagógica do professor e à sua formação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A formação do professor, a nossa prática, ela é muito importante. Só que é o seguinte, se eu disser que essa questão está correta, eu estou falando de uma questão tradicional que traz o professor ali como o mais importante do processo, tá? Então, o processo de ensino e aprendizagem, ele depende muito de nós professores, mas não se dá uma importância máxima à nossa prática, a nós professores, não. Porque quando a gente chega no ato de ensinar, o processo ele já caminhou antes, né? Ele já foi todo organizado e todo construído. Então, a questão número 1, já vão colocando aí, tá? Ela está errada. E aí, no quadrinho da número 1, eu queria que vocês colocassem algumas informações. Vocês colocam aí pra mim? Tem gente falando que errou, né? Normal vocês errarem, mas presta atenção.
O professor, a prática de nós professores, é a última coisa que vai acontecer lá no processo de ensino e aprendizagem. Antes, a gente vai organizar todo o trabalho pedagógico, ok? Então, a questão não está errada. Professora, como que a gente organiza o trabalho pedagógico? Coloca no quadrinho aí. A gente precisa de quê? Do PPP, põe no quadrinho que vocês têm aí, do PPP, vírgula, currículo, olha a organização até chegar em sala de aula, ó, PPP, vírgula, currículo, planejamento, PPP, vírgula, currículo, planejamento, vírgula, processo de ensino e aprendizagem, processo de ensino e aprendizagem, didática e relação professor-aluno. Processo de ensino e aprendizagem, didática e relação professor-aluno. Olha o processo, como é que acontece para depois chegar em nós professores. Então, a questão ela está errada, ok? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 está falando de agrupamentos produtivos. Gente, é muito importante a gente dar ênfase nas nossas metodologias na questão do trabalho em grupo, né? Então, o trabalho em grupo, ele vai reunir diferentes níveis de aprendizagem, de pensamento, de construção. E aí você fala assim, professora, dá um trabalho danado fazer um trabalho em grupo, não dá? Gente, muito, né? Aquela confusão e tudo, mas é um momento muito produtivo. Então, a gente sempre vai fazer esses agrupamentos produtivos pensando nos níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu vou sempre colocar um aluno que sabe mais um pouquinho com aquele que está aprendendo, aquele que está caminhando, aquele que está começando. Então, a gente sempre vai reunir esses alunos com níveis diferentes de aprendizagem, tá bom? Então, olha, a questão fala assim: para realizar agrupamentos produtivos em turma, é preciso que o professor utilize alguns critérios, como unir os estudantes com habilidades como? Vamos ver? Olha só. Diferentes, porém próximas, de modo a se complementarem, né? Foi isso que eu acabei de falar. Então, a letra A, redondinha, certinha. Letra A, vocês estão junto comigo aí, gente? A letra A já tá redondinha, certinha. Então, quando a gente pensa nos agrupamentos, né, nos trabalhos em grupo, a gente vai pensar aqui em alunos que têm habilidades diferentes, porém próximas. Por que próxima? Porque se eu colocar só aluno que sabe, ou então só aluno que não sabe, aí eu não estou fazendo inclusão, não estou fazendo nada de proveitoso dentro do meu processo de ensino e aprendizagem, ok? Então, a letra A, redondinha, certinha. As outras estão incorretas e eu gostaria que vocês escrevessem no quadrinho o que é agrupamentos produtivos. Vocês podem escrever, por favor? Isso, 2, letra A. Eu não vou ler os outros itens não, tá bom? 2, a gente fica com a letra A. Vamos lá, então. O que é agrupamentos produtivos? Escreva no quadrinho. É considerar que os alunos... têm saberes diferentes, e pressupõe que esses saberes sejam compartilhados vírgula, discutidos e confrontados. Ok? Dei o conceito para vocês de agrupamentos produtivos. Quem tá chegando agora, gente, depois volta a live, eu vou deixar salvo e vocês vão pegando as informações, tá bom? O gabarito tá no material. Então, vamos continuar? Tudo bem? Então, vamos para a questão número 3. A 3 vai falar o seguinte: enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando ao que falta para completar a explicação sobre planejamento e marque a alternativa correta. O que vocês marcaram na 3? Vocês estão por aí? Questão número 3 está falando aqui de tipos de planejamento, plano da escola, plano de ensino e sequência didática. Gente, quando a gente fala de tipos de planejamento, cada autor vai trazer um tipo de planejamento diferente, então vai entrar N questões.
O plano da escola, toda vez que a banca traz o plano da escola, eu sempre brinco com os meus alunos, digo que o plano é o grandão, ele abraça todo mundo. O plano da escola é o PPP, que é construído por todos. O plano de ensino tem duas pessoinhas importantes nele, que é o professor e o aluno. E a sequência didática é uma forma de ensinar passo a passo um determinado conteúdo, beneficiando, é claro, o aluno, tá bom? Então, vocês já colocaram a resposta, me esperem. Vamos ver qual a resposta certa aqui. Fala bem assim, ó. Plano da escola, plano de ensino e sequência, o projeto didático. Aqui são tipos de planejamento, certo? A próxima vai falar o seguinte. É a previsão de um conjunto de aulas com atividades e conteúdos a serem trabalhados. Aqui a sequência didática. A próxima traz orientações gerais que vinculam os objetivos da instituição ao sistema educacional mais amplo, grandão, né? O plano da escola. E o último aqui se divide em tópicos que definem os objetivos, os conteúdos, as estratégias e as metodologias para um período específico. É o plano de ensino. Toda vez que se falar em período específico, a banca está falando de plano de ensino, que Libânio diz que ele é organizado para um período específico, que pode ser anual ou semestral. Anual ou semestral, ok? Então, a gente fica com a letra B de bola. E aí, no quadrinho, vamos colocar o conceito de sequência didática? Pode ser? Escrevam aí, por favor, o que é sequência didática? Eu vejo que tem caído muito em concursos, não aqui do Distrito Federal, mas como a gente grava para o Brasil todo, a gente percebe que os outros editais das outras secretarias de educação traz bastante questões aí dentro desse assunto que são sequências didáticas, tá bom? Então, coloquem aí. É um conjunto, no quadrinho, tá? É um conjunto de atividades. Conceito de sequência didática. É um conjunto de atividades ordenadas e estruturadas para a realização de certos objetivos educacionais. Para a realização de certos objetivos educacionais. Então, a sequência didática, ela acontece aí passo a passo, em benefício do aluno, da aprendizagem dele. A gente usa muito na educação infantil, mas usamos também nas outras etapas. Quando você, por exemplo, vai trabalhar uma produção textual, você precisa de muito tempo, então você vai dividir esse conteúdo por etapas, né? Cada dia da semana você vai fazer uma dinâmica diferente, na outra semana você faz outra coisa, e vai caminhando até o aluno, de fato, aprender a produzir um texto, por exemplo, ok? Então, vamos lá para a questão 4, tudo certinho? Vamos lá? Questão 4 fala o seguinte. No plano de aula, o item metodologia é onde se define. Toda vez que a banca falar de metodologia, gente, metodologia não é milagre, não. É um caminho que o professor vai utilizar para alcançar os seus objetivos. Então, eu sempre digo que metodologias são possibilidades que a gente utiliza, que a gente se apropria para que o aluno aprenda. Não quer dizer que vai dar certo. A gente só sabe se dá certo na prática, não é verdade? Então, às vezes, eu organizo uma aula maravilhosa. Quando eu chego em sala de aula, aquele menino não aprende daquela forma, né? A gente fica, às vezes, frustrado, a gente fica chateado, mas a gente não vai parar. A gente, na mesma hora, às vezes, até a gente arruma outra forma de ensinar, a gente arruma outros recursos e a gente vai se virando, tá bom? Então, a questão 4, está falando o seguinte. Os vários componentes sobre o ensinar, como o assunto, os objetivos, a justificativa e o como fazer, não é metodologia. As habilidades cognitiva, motora, socioafetiva a serem desenvolvidas pelos estudantes durante o processo de ensino, não é habilidade, não tem nada a ver com metodologia. A letra C, as estratégias ou ações de ensino que se pretende utilizar, descrevendo atividades em função do tempo disponível, perfeito. Essa questão é bem bonitinha porque ela fala do tempo.
A metodologia, gente, as estratégias que a gente vai utilizar, ela tem que se encaixar no nosso tempo. Você pega professores aí que dá aula do 6º ano em diante, existe ali um limite de tempo, né, para cada aula. Então, ele tem que organizar as metodologias dentro desse tempo. Nós trabalhamos com séries iniciais, a gente tem um tempo maior, porém, mesmo assim, a gente tem que organizar um tempo dentro do nosso planejamento. Então, a letra C, ela tá redondinha, certinha, vocês acertaram? Tem gabarito, Vivi, no material. Beleza. Vamos lá para a questão número 5. Vamos lá? Às vezes a gente dá uma puladinha nas que estão erradas porque não tem interesse agora, tá bom? Não, vamos pro quadrinho da 4. Gente, metodologia tá dentro do nosso planejamento e ela é um componente do processo de ensino e aprendizagem, não é? Metodologia? Então, a metodologia, ela tem uma perguntinha assim, né? Como? Como ensinar? Professor, e os outros componentes? Eu posso pôr uma perguntinha? Pode. Escreva aí, por favor. Coloquem assim, ó. Os componentes. Objetivos, escrevam aí. Objetivos. Que perguntinha você vai colocar aí? Para quê? Para quê? Coloque na frente. Depois, conteúdos. Conteúdos. Coloque uma perguntinha. O quê? O que ensinar? Né? O que? Metodologia. Metodologia. Coloca aí na frente uma perguntinha. Como? Como ensinar? Fica mais fácil de vocês entenderem. Recursos e meios, o próximo. Recursos e meios. Com o quê? Né? Você vai ensinar com o quê? Bota essa perguntinha aí. Lá nos meios e recursos. E avaliação, que é o último componente, você vai colocar a perguntinha: o que, como e quem? O que, como e quem? Então, essas perguntinhas, dentro dos componentes, ajudam muito na hora de a gente fazer as questões. É muito boa, porque quando você coloca a pergunta na frente, dos objetivos, conteúdos, metodologias, você consegue tranquilo resolver as questões, tá? É uma forma de vocês não errarem, tudo bem? Então, vamos caminhando. A próxima questão é a questão número 5. Por que a gente está falando de componentes do processo de ensino e aprendizagem? Porque eles fazem parte do planejamento. Sem eles, a gente não faz nada, não é verdade? Então, vamos para a questão número 5. Fala o seguinte: relacione os materiais do trabalho docente às suas características. Então, olha só. Metodologia de ensino, plano de curso e planejamento curricular. Vamos ver quem é quem? O que vocês colocaram aí na número 5? O que vocês colocaram na número 5? Qual letra, gente? A número 5. Letra A. Vamos lá, então. Está relacionado ao como. Olha como fica fácil agora a gente resolver isso aqui, ó. Está relacionado ao como. Quem está relacionado ao como? A metodologia. A gente acabou de escrever no quadrinho. Docente irá desenvolver as atividades e os conteúdos propostos nos diferentes instrumentos de planejamento. Então, aqui número 1, que é metodologia, ok? Vamos ver o próximo. É o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Olha, toda a vida escolar do aluno. Essa modalidade de planejamento é um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante. O que está relacionado à aprendizagem dentro do que a gente tem aqui? É o planejamento curricular número 3, beleza? E o último fala assim: é um instrumento de trabalho que tem como objetivo referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, que é o plano de curso, plano de ensino, né? Então, a gente fica com a letra A. Gente, acertaram aí a 5? Tudo bem? Letra A, 5, acertaram? Deixa eu contar um segredo para vocês. Toda vez que a gente trabalha com planejamento, a gente também tem que estudar os componentes do processo de ensino e aprendizagem, porque eles estão dentro do planejamento. Então, as bancas, elas sempre vão trazer questões de planejamento junto com os componentes do processo de ensino e aprendizagem. E aquelas perguntinhas lá que vocês anotaram, ó, é batata. Tudo bem? Tranquilo? Tem um monte de gente perguntando se a live vai ficar salva, gente. Vai ficar salva. Quem tiver perdido, depois é só
assistir a live e fazer os comentários, tá bom? Sempre me dê um joinha para dizer que tá tudo bem, que vocês estão me acompanhando. Eu não consigo ler vocês e fazer a questão, tá bom? Ok? Então vamos lá. Vamos para a questão número 6. Vamos lá? Vai falar o seguinte. Marcelo Soares Pereira da Silva, no seu texto Planejamento, Concepções, aponta que o planejamento participativo não possui um caráter meramente técnico e instrumental. Parte de uma leitura de mundo crítica e aponta a construção coletiva da escola e da própria sociedade. Ótimo. O planejamento participativo traz, segundo o autor, duas dimensões fundamentais. Gente, o planejamento participativo, né, é um planejamento que acontece na escola, é um planejamento flexível, onde as decisões são descentralizadas, existe uma participação coletiva a respeito de toda a ação que a escola pretende organizar, os objetivos que ela quer para determinado assunto, sempre beneficiando o aluno, sempre trazendo as questões sociais, as discussões, né, os conflitos, sendo superados, dialogados, conversados, tá bom? Então, a banca está perguntando quais são as duas dimensões fundamentais aí do planejamento participativo. Vamos ver? É o trabalho coletivo e o compromisso com objetivos e metas. O trabalho coletivo, sim, mas o compromisso com objetivos e metas, é isso que você quer? Isso não acontecer, isso nos remete a algo bem tradicional, né? Então, a letra A está errada. A letra B fala o seguinte, o trabalho intermitente e o compromisso com objetivos e metas, não. O trabalho ele é coletivo e não tem esse compromisso com objetivos e metas. O trabalho coletivo e o compromisso com a transformação social, aí sim, perfeito, a letra C redondinha, a número 6, o planejamento participativo sempre relacionado à construção coletiva e à transformação social, né? Você sempre vai trabalhar em benefício do aluno para que este possa transformar, ser transformador, né? Trabalhar de forma democrática na vida desses estudantes, tudo bem? E a letra D, o trabalho intermitente e o compromisso com a transformação social, não. O trabalho ele sempre será coletivo dentro do planejamento participativo. E aí vocês têm um quadrinho, eu queria que vocês colocassem algumas características do planejamento participativo. Pode ser? Pode ser, gente? Vamos lá? Coloquem assim, ó. Processo de comunicação. Ótimo, vocês estão me entendendo agora. Processo de comunicação, põe no quadrinho aí, algumas características, coloquem aí. Processo de comunicação, vírgula, tomada de decisões, vírgula, construção coletiva, vírgula, decisões descentralizadas, e é diferente do planejamento tradicional. Por que é diferente? Porque o participativo, ele acontece de forma coletiva, existe um interesse na transformação social, sempre em benefício dos nossos estudantes, e o planejamento tradicional, existe aquela dicotomia entre os que pensam, os que executam, os que organizam, e os compromissos não são para todos, ok? Beleza. Tudo bem, gente? Isso, vocês entenderam o joinha, né? Vamos lá para a questão 7. Vamos lá? Questão 7 vai falar o seguinte. A preparação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento são fases do planejamento de ensino? Vocês estão massa, viu, gente? Adoro. Isso aqui é porque tá tudo bem, é quem está tudo bem, né? Então, se tá tudo bem, qual a resposta da 7? Tá certa ou está errada? Vamos lá, 7. Agora vocês podem responder, tá bom? A preparação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento são fases do planejamento de ensino? Sim, não são? Certinho a 7, redondinha, perfeita. E aí, gente, olha só. A questão 7, eu queria que vocês colocassem 3P, um debaixo do outro, ó. Coloca pra mim aí. 3 Pzinhos, um debaixo do outro, na questão 7.
Quando a gente pensa em planejamento, ó, uma dica para vocês. 3P, coloquei, ó, pensar, preparar e praticar. Coloquei, por favor. Pensar, preparar e praticar. Coloca a dica aí da 7 no quadrinho. 3P, quando a gente fala de planejamento. Você vai pensar, você vai preparar e você vai praticar. Ok? Ok, gente? Na 7? Tudo bem? Quem tá pedindo para voltar, gente, é impossível, viu? Infelizmente, nosso tempo não dá. Depois vocês assistam a live, vai ficar salva e vocês fazem com calma, tá bom? Vamos tentar acompanhar aqui com o que eu tô falando, pra vocês não perderem a linha aí de raciocínio, ok? Tudo bem? Ai, que lindo, Jair! Vocês entenderam? Ótimo. Então, vamos lá. Questão número 8 fala o seguinte. A preparação do plano de aula, um detalhamento do planejamento de ensino, deve considerar a aula como um período de tempo fixo. Podem sair do joinha e me digam a resposta da 8. A 8 tá certa ou ela tá errada? O que vocês acham aí? A 8 tá certa ou tá errada? A preparação do plano de aula é um detalhamento do planejamento de ensino e deve considerar a aula como um período fixo. Gente, não, né? Claro que a questão tá errada. Olha só, a preparação do plano de aula, o plano de aula, ele é o quê, professora? Um detalhamento do plano de ensino, que você vai trabalhar diariamente. E olha só, a característica de todo planejamento é a flexibilidade. Nunca que eu possa ir para a sala de aula achando que eu vou vencer aquele conteúdo naquele dia. Na nossa perspectiva, não. Agora, na perspectiva mais tradicional, sim, né? Eles só pensam em conteúdos, em vencer aquele conteúdo. Nós não, nós vamos trabalhar com o tempo. E aí, entenda o seguinte, esse tempo não quer dizer assim, ó, eu comecei a trabalhar verbo aqui e eu não consegui terminar, vou considerar como assunto dado, como conteúdo dado. Isso não é vencer tempo, não, cuidado. Se a gente trabalha com tempo, quer dizer o seguinte, que você começou a ensinar verbo, mas de repente a direção chamou os alunos para ensaiar para a festa junina. Opa, fechou, não deu tempo, houve imprevisto, houve alguma coisa. Aí sim, o seu tempo é flexível, depois você pode voltar. Cuidado com isso, tá bom, gente? Vamos lá. A Cristina está perguntando se o plano de ensino pode ser chamado também de plano de curso. Cristina, pode. Plano de ensino ele pode ser chamado de plano de curso ou plano de unidade didática, tudo bem? Então, a questão 8... A gente está na questão 8, né? Ela está errada, gente. A questão 8, ela está errada, ok? E aí, coloca dentro do quadrinho da questão 8, por favor. A característica, coloquem aí, a característica de todos os planejamentos é a flexibilidade. A característica de todos os planejamentos é a flexibilidade. A característica de todos os planejamentos é a flexibilidade. Tudo bem aí? Cadê meu joinha? Os 3 Pzinhos, né? Pensar, preparar e praticar. Quem tá perdido aí? Pensar, preparar e praticar. A gente tá na questão 8. Agora a questão 8 está errada. E no quadrinho você vai escrever que a característica de todos os planejamentos é a flexibilidade. Tudo bem? Ok? Os joinhas aí, adoro. Gente, o joinha é de quem tá certinho comigo aqui, ó. Não tá perdido no espaço, né? Tá acompanhando a professora. Ótimo, tá entendendo toda a dinâmica, muito bem. Vamos para a questão 9. Vamos lá? Ótimo. Questão 9 vai falar o seguinte. De acordo com a abordagem atual, o planejamento de ensino integra o projeto pedagógico curricular. E aí, vamos para 9 agora? Vamos sair do joinha. O que vocês colocaram na questão 9? Vamos lá, questão 9. Questão 9. Bernardes, não, né? Não. O planejamento curricular, ele está sempre relacionado aos conteúdos em si, tá bom? Que é o planejamento curricular que a gente faz mesmo. A 9, ela está redondinha, tá? Certinho. Olha só, de acordo com a abordagem atual,
O planejamento de ensino integra o projeto pedagógico curricular? Perfeito. Por quê, professora? Porque o planejamento de ensino, ele é uma organização das ações didáticas que a gente vai trabalhar, né, por um período específico. Então, o planejamento de ensino, o planejamento curricular, ele vem lá da construção do projeto político-pedagógico. Por isso que Libânio, ele sempre diz que o currículo, ele é um núcleo, né, do projeto político-pedagógico, tá bom? Então, a questão tá redondinha, certinha. Escreva no quadrinho uma informação, por favor. O que é planejamento de ensino? Escrevam aí. Planejamento de ensino é um roteiro, coloque aí no quadrinho. Planejamento de ensino é um roteiro organizado. Planejamento de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas. Planejamento de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas. Isso é um conceito de Libânio, gente, cai muito em prova, ok? Gente, beleza? Podemos caminhar para a questão 10? Tudo certo aí? Tem hora que vocês somem. Vamos lá para a questão 10. A convivência harmoniosa entre os membros de uma comunidade escolar constitui um princípio do planejamento. Adoro. Ô, gente, vamos voltar aqui à questão 10. A convivência harmoniosa entre os membros de uma comunidade escolar constitui um princípio do planejamento participativo? E aí, eu tô na 10, ela tá certa ou tá errada? Vamos lá na 10 agora? Já entendi que vocês estão certo. Gente, os joinhas é porque tá tudo ok. Quem tá certinho junto comigo aqui, hein? E a 10, tá certa ou tá errada? Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui a 10. E aí? Certa ou errada? Essa eu vou esperar um pouquinho. Vocês estão dizendo que tá errada. Por que tá errada, gente? A 10. Se for algo harmonioso, não é melhor não, para não ter briga? Não, professora, não. É claro que a questão 10, ela está errada, né? Se eu trabalho, nada de harmonioso, né, Cone? A gente costuma dizer que na escola o bicho pega, não tem esse negócio de harmonia, não. Por quê? Se eu falei para vocês que todas as decisões são descentralizadas, né, que o compromisso é coletivo, a perspectiva da nossa escola é trabalhar sempre com a superação das dificuldades, né? Sempre superando, sempre, sempre, sempre. Então, se não houver o conflito, não existe o diálogo, né? Não existe aí uma organização daquilo que você quer, ouvindo a escola, ouvindo todo mundo. Então, não tem nada de harmonia. Essa questão de harmonia é algo bem tradicional, não é verdade? Então, a questão está errada, escreva no quadrinho aí uma informação, por favor. Coloquem assim, ó. A perspectiva do planejamento participativo, coloquem aí. A perspectiva do planejamento participativo é trabalhar, coloquem aí. A perspectiva do planejamento participativo é trabalhar com a superação de conflitos. É trabalhar com a superação de conflitos. Nossa perspectiva é essa, sempre trabalhar com a superação de conflitos. Os conflitos vão existir, mas nós vamos superá-los, a gente vai trabalhar, a gente vai organizar estratégias, a gente vai organizar metas, planejamentos, né, objetivos, para que a gente possa vencer tudo isso, ok? Ah, ela não gosta de barraco, mas acontece, viu? Tudo bem, gente? Aí, questão 10? Ok? Vamos para a questão 11, vai falar o seguinte. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se-á por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue aí o próximo item. Estou vendo vocês aí. O uso efetivo das novas tecnologias na sala de aula depende exclusivamente de sua previsão no projeto político-pedagógico? E aí, questão 11 está certa ou está errada?
que vocês colocaram na 11? 11. Esperar vocês responderem um pouquinho, me ajudar aí, tá bom? Vamos lá. 11. Tô vendo aqui as respostas. Cone, acerta tudo, hein, Cone? Gente, a questão, ela está errada, né? Questão 11, ela está errada. Sabe por quê? A questão aqui das TICs, né? Das tecnologias, qualquer coisa que você agrega como um recurso didático ou como uma metodologia, independe disso, independe do PPP no sentido da prática. Por quê? Quando você se apropria de algo diferente, de metodologias ativas, né? De algo prazeroso, de algo que agregue ao processo de ensino e aprendizagem, isso você vai fazer diariamente, conhecendo a sua turma, organizando o seu planejamento. Então essa questão, ela tá feia, tá quadradinha, né, gente? Tá feia. A gente tá falando aqui de um monte de coisa. E aí eu queria que vocês colocassem uma informação no quadrinho, por favor. Coloquem assim, ó. As TICs, coloquem aí, são metodologias ativas. Coloquem aí. As TICs são metodologias ativas, escrevam aí, que fazem parte, vou voltar. As TICs são metodologias ativas que fazem parte do planejamento do professor, dentro das metodologias. Ok? Falou muito metodologia, né? Mas tá certinho. As TICs são metodologias ativas que fazem parte do planejamento do professor dentro das metodologias. Ok? Por que, professora? De repente, você quer... Por exemplo, os alunos têm uma aula lá de fração, eu sempre falo de fração, né? E aí você vai colocar lá na sua metodologia. Eu vou levar os alunos para o laboratório de informática, por exemplo. E aí lá no laboratório, eles vão fazer a leitura de fração, eles vão pesquisar e vão fazer essa leitura. Gente, os alunos amam o laboratório de informática, né? Mas eles não querem aprender lá, não. Eles querem jogar. Eles querem acessar as redes sociais, né? Então, eles amam o laboratório, mas só para isso, né? Então, quando você propõe uma proposta de aprendizagem, eles ficam tristes, né? Cadê meu joinha? Quem tá comigo aí? Beleza? Então, vamos caminhar para a questão... Vamos lá, para a questão 12. Vai falar o seguinte. Eu vou direto na questão, tá bom? Gosto, Sandra. Professora, matemática, Sandra, como é que não gosta de fração, né? Vamos lá. O ensino que articula teoria e prática requer do professor e estudantes a tomada de consciência, a revisão de concepções, a definição de objetivos, a reflexão sobre as ações desenvolvidas, o estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Tudo isso deve estar previsto no projeto pedagógico da escola? E aí? Questão 12. Já vi que vocês estão comigo. Questão 12 está certa ou está errada? Isso, chegaram na 12. Me digam aí. Está certo ou se está errada a 12? A gente está falando da efetivação do projeto político-pedagógico pela escola, né? Que vai dar-se por meio da organização do currículo, no contexto educacional. E aí o texto fala um monte de coisa, de reflexão, de análise da prática, né? Certinha, tá redondinha essa ou tá quadrada? Certinha, redondinha. Ok. Gente, eu sempre falo o seguinte, que o projeto político-pedagógico, ele é de uma construção coletiva, sim, só que ele precisa ser legitimado na ação. Então, perceba que toda a ação da escola, ela vem lá do projeto político-pedagógico, principalmente o currículo. Então, se eu desenho, né, uma realidade naquele PPP... Se a minha escola, eu trabalho com tantos alunos pré-silados, tantos alunos que não são alfabetizados ainda, se eu tenho um déficit muito grande aí de alunos numa condição econômica ruim, que tem dificuldade de transporte, que chega atrasado, gente, tudo isso eu vou trazer para a minha sala de aula de forma flexível, organizada. Então o PPP, ele traz esse momento para que a gente possa legitimar na prática
toda a ação para atender os nossos alunos dentro daquilo que a gente tem e daquilo que a gente conhece, tudo bem? Então, a questão 12, ela está redondinha, certinha, e eu queria que vocês escrevessem uma informação no quadrinho, por favor. Escrevam assim, ó. O PPP, presta atenção, o PPP, numa perspectiva emancipadora, coloque aí. Isso, muito bem, alguém botou informação, eu estou só lendo. Coloque aí. O PPP, numa perspectiva emancipadora, o PPP, numa perspectiva emancipadora, trabalha com a unicidade entre teoria e prática. O PPP, numa perspectiva emancipadora, trabalha com a unicidade entre teoria e prática, ok? É o que está dizendo, eu falei para vocês agorinha. Você construiu o projeto político-pedagógico e todas as ações que estão na teoria precisam ser legitimadas na prática. Ou seja, o que está na parte política do PPP, que são as ações para a formação de um tipo de homem, para um tipo de sociedade, precisa agora caminhar para a prática para que essas ações elas sejam legitimadas. Tudo bem? Ok? Então vamos para a próxima questão. Nosso tempo vai embora, né? Questão 13 vai falar o seguinte. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se-á por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. Tudo bem? O planejamento participativo, independe do projeto político-pedagógico da escola. Essa questão ela tá feia, não tá, gente? Ela tá quadrada, não tá? Ela tá errada. Eu acabei de explicar anteriormente, né? Que o planejamento, ele depende... Gente, o PPP, ele vai muito além de um simples agrupamento de planos. Porque ele traz aí toda a identidade da escola, toda a organização da escola, certo? Mas todos os planos, eles vêm do planejamento. Então, eles dependem do projeto político-pedagógico. Então, a palavra independe deixou o item quadrado feio, né? Ok? Escreva no quadrinho aí uma informação, por favor. Escreva no quadrinho uma informação. Isso, Cone, depende, tá quadradinha, tá feia, a questão tá errada, né? Questão 13. Escreva no quadrinho assim, ó. Não existe modelo único, escrevam aí. Não existe modelo único de planejamento. Coloque aí no quadrinho. Não existe modelo único de planejamento. Ele é construído, vírgula. Ele é construído, vírgula. Organizado. Ele é construído, vírgula. Organizado e legitimado. Então, não existe um modelo único de planejamento. Ele é construído, vírgula. Organizado e legitimado por meio de uma construção coletiva, de acordo, de acordo com a realidade concreta. Top! A apostila tá boa, viu, Vilena? A apostila tá boa. Tudo bem, gente? Quando vocês somem assim que vocês estão escrevendo, né? Gracinha. Já me dá um joinha dizendo que tá tudo bem pra gente ir pra próxima questão. Vamos lá? Próxima questão vai falar o seguinte. A 14, vamos lá? Eu não vou ler o enunciado todo da 14. Vamos para a pergunta que nos interessa, né? Por causa do nosso tempo. 14 vai falar assim. O planejamento participativo... Ai, gente, adoro isso aqui. Vai lá, vai. Aí... Isso aqui é quem tá junto comigo, tá entendendo tudo. Não tá perdido, tá tudo certo. Muito bem. Vamos para 14. A escola... Vamos lá. Planejamento participativo requer uma integração entre a escola e a comunidade na qual ela está inserida, tendo como direcionamento a prática democrática. Agora podem responder a 14. Ela tá certa ou tá errada?
A 14 tá redondinha, certinha, beleza? 14, certíssima. E eu queria que você escrevesse uma informação no quadrinho da 14. Gente, nossa hora voa, né? A 14 tá certinha. Escrevam dentro do parênteses assim, ó. Escola. Bota um tracinho. Realidade. Coloca assim, escola. Bota um tracinho. Realidade. Outro tracinho. Construção. Outro tracinho. Reflexão. Vou voltar de novo, tá? A gente tá na 14, o item 14 está certo. E coloquem assim, ó, escola, dentro do quadrinho, escola, tracinho, realidade, tracinho, construção, tracinho, reflexão e tracinho, feedback. Maravilha aqui, né? Essas palavras chavíssimas aí pra vocês não errarem em prova. Beleza? Gente, cadê? Cadê? 14 redondinha, certinha. Vou para 15. Vou ler lá 15 direto na questão pra gente não perder tempo. A 15 vai falar bem assim, ó. O plano de ensino deve explicitar a metodologia mais adequada à realidade escolar e sociocultural do aluno. E aí? 15 tá certo ou tá errada? Questão 15, certo ou errada? Gente, a questão 15 é linda, olha só. O plano de ensino deve explicitar a metodologia mais adequada à realidade escolar e sociocultural do aluno. Ó, a realidade escolar, o plano de ensino, aquele conjunto de conteúdos que a gente organiza para um tempo específico, um período específico, ele vai contemplar sim a realidade escolar. Por quê? Porque ele vem lá do PPP, ele já conhece a realidade escolar ali, né? E depois ele vai contemplar a questão sociocultural do aluno, porque quando a gente constrói o plano de ensino, a gente precisa do perfil da turma, a gente precisa conhecer o nosso aluno. Que questão linda, perfeita, redondinha essa 15, viu? Ó, certíssima. E aí eu queria que você escrevesse no quadrinho da 15 uma informação, rapidinho. Coloquem assim, ó. O plano de ensino em sua organização. Não, Cristina, todo planejamento tem objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação, meios, todos têm, tá bom? Escreva no quadrinho aí da 15. O plano de ensino em sua organização. O plano de ensino em sua organização deve explicitar por meio do PPP. O plano de ensino em sua organização deve explicitar por meio do PPP e do perfil da turma, por meio do PPP e do perfil da turma, o seu objetivo. Linda essa questão 15, perfeita. Vai ficar salva, viu? A live vai ficar salva. Vamos para a questão agora 16. Eu vou falar o seguinte. O processo de ensino e aprendizagem exige planejamento, preparação e escolha de caminhos metodológicos que visem a realização de uma ação educativa, prática e social neutra. E aí? Errado, né, gente? Errado, questão erradíssima, não existe essa prática educativa neutra, né? Paulo Freire, ele fala o seguinte, escreva no quadrinho assim, ó. Paulo Freire, coloque aí, Paulo Freire diz que não há neutralidade na educação. Coloque aí, ó, Paulo Freire, só pra gente citar um autor, um teórico. Paulo Freire diz que, tá quadradinha, né? Paulo Freire diz que não há neutralidade na educação. Não há neutralidade na educação. E isso, nem o planejamento é neutro, né? Já tô no quadrinho, vou voltar. Eu quero dar um exemplo de Paulo Freire, uma fala dele. Ele diz o seguinte, que não há neutralidade na educação. E omitir a dimensão política é tomar posição partidária.
e omitir a dimensão política é tomar posição partidária. Ok? Cadê vocês? Tudo certo? Vamos para a questão agora 17. Isso, tá errado por causa da palavra neutra. Aí eu tô trazendo uma fala de Paulo Freire dizendo que não existe neutralidade na educação, ok? Muito bem, vamos lá. Gente, a questão 17 é uma questão da prova de professor aqui do Distrito Federal, organizada pelo CESP. Cadê meu joinha? Quem tá comigo? Vou ler a questão. O objetivo geral expressa de forma exclusiva as expectativas do professor sobre o que ele deseja obter dos alunos no processo de ensino. Tá cortado aqui. Ao iniciar o planejamento, o professor deve analisar e prever quais resultados ele pretende obter com relação à aprendizagem dos alunos. Gente, questão 17 tá certa ou tá errada? Questão 17 tá errada, não tá? Tá errada. Por que tá errada? Porque não é o objetivo geral, é o objetivo específico. São nos objetivos específicos que nós, professores, né, relatamos o que nós desejamos que os nossos alunos aprendam. O objetivo geral ele é amplo, vou falar sobre a água, e eu vou trazer para a especificidade do meu aluno o objetivo específico. O que eu, professor, quero que o meu aluno aprenda? Os estados físicos da água, a respeito do desperdício, a respeito do meio ambiente. Então, toda vez que falar de objetivo específico, você vai trazer para o aluno. É aquilo que a gente espera do nosso aluno. Então, a questão ela está quadradinha, feia, errada. Vamos lá para a próxima questão? Gente, a questão 18, vamos lá. Nosso tempo é tão curtinho, né, gente? Vamos lá para a questão 18. Errou, normal, gente. A gente erra mesmo. Importante aqui a gente tirar as dúvidas, não tem problema. A questão 18 vai falar o seguinte. Eu não vou ler o texto da 18, mas eu vou para a questão. Vai falar assim... com base nas características acerca do papel do professor em sala de aula, a afirmativa correta é... Gente, qual o papel de nós, professores, em sala de aula? Nós somos mediadores, né? A gente, há tanta coisa em sala de aula, né? A nossa intenção é que o nosso aluno aprenda, é trabalhar com a formação desses alunos críticos, participativos, ativos, conscientes, não é verdade? Sim, Lucélia, tá? Exatamente, viu? E aí, gente? Questão 18. O que vocês marcaram? Letra A na 18, né? A questão 18 tá falando do papel do professor, uma questão gigante, só que a gente vai ler só a resposta, que vai falar o seguinte: o trabalho docente, bem como seu papel social, vem sendo modificado ao longo da história, não é verdade? Isso, Cone, muito bem. Gente, eu já tô lá na 18, então 18 certinho é a letra A. Letra A no 18. Aí escreva no quadrinho da 18 uma informação, por favor. Ela tá falando do papel de nós, professores, tá? Qual o nosso papel? Ele vem sendo modificado ao longo do tempo, gente, muito, né? Embora nada esteja tão bom, mas a gente tem ganhado aí muita força, né? Graças a Deus. Então, coloque aí no quadrinho. Qual o papel do professor? Escrevam aí. Preparar alunos para se tornarem... Preparar alunos para se tornarem, preparar alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, preparar alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, vírgula, trabalho e etc. É um conceito aí de Libânia a respeito aí do papel do professor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos lá para a questão 19. Questão 19. Nosso tempinho está acabando, mas está bem produtivo. Vocês estão colocando todas as informações. Perceba que o planejamento entra muita coisa, né, gente? Não é só planejamento seco, né? A gente tem muita informação a respeito de planejamento. Vamos lá, então, na questão 19. As estratégias didáticas da EJA... Não, tá certinho. Tá certinho, viu? Quem tá falando aí de exclusiva, tá certinho. Gente, eu falei isso ontem na live. Cuidado com esses termos, exclusivo, único. Não tragam metódico na cabecinha de vocês. Sempre tragam para o contexto da questão, tá bom? Cuidado. Vamos lá para a questão 19. As estratégias didáticas da EJA
devem considerar a andragogia, que prioriza o trabalho com os saberes massificados pelo currículo ideal. E aí, errado, né, gente? A questão 19. Quando a gente fala de saberes massificados, a gente está falando daquele currículo tradicional, não é verdade? Então, as estratégias da EJA, trabalhando com andragogia também, falando dessa educação, com essa formação dos adultos, a ideia é trazer um currículo que parta das necessidades dos educandos e não massificar um conteúdo pronto, não. É uma construção diária com a prática de vida desses educandos, ok? Então, coloque no quadrinho da 19 assim, ó. Coloque assim, ó. Considera o aluno e sua realidade. Coloquem aí no quadrinho. Considera o aluno. Tem gente falando que errou essa, né? A gente não pode falar de currículo massificado quando a gente fala de andragogia, de EJA, de jeito nenhum. Coloquem aí, por favor, no quadrinho. Considera o aluno e sua realidade. Considera o aluno e sua realidade como ponto de partida. Considera o aluno e sua realidade como ponto de partida para a construção dos saberes. Então, considera o aluno e sua realidade como ponto de partida para a construção dos saberes. Tudo bem? Ah, Tatiana, ok. Isso, beleza? Quem tá comigo aí, vamos para a questão 20. Vamos direto para a questão, né? Tá falando o seguinte, ó. É a 20, gente, agora? Isso. Em uma aula expositiva dialogada, o professor deve levar os alunos a questionar, interpretar e discutir o conteúdo a partir do reconhecimento e da identificação com a realidade e com conteúdos prévios, ainda almejar a superação da passividade intelectual dos alunos. E aí, perfeito. Tô correndo um pouquinho porque nosso tempo tá acabando. Então, a questão 20, ela tá redondinha, certinha. Quando a gente fala de uma aula expositiva, dialogada, é porque você vai escutar os seus alunos, você vai construir o conhecimento, você vai partir do concreto, você vai contextualizar, você vai trazer a realidade e muitas das vezes usar o próprio aluno como um ponto de partida. Os conhecimentos prévios serão valorizados, por isso que nós somos mediadores dentro do processo. Então, a questão está redondinha, certinha, ok? Vamos lá para a questão 21. Vamos lá para a questão 21. Nosso tempo está acabando. O planejamento de ensino corresponde ao conjunto de ações. Não precisa pôr nada no quadrinho, tá bom? Depois vocês preenchem. O planejamento de ensino corresponde ao conjunto de ações previstos a ser desenvolvido pelo professor com a colaboração dos alunos. Lindo, perfeito. Toda vez que a banca trouxer planejamento de ensino, está relacionado ao professor e ao aluno. Então, 21, redondinha, linda, perfeita, certinha, ok? Não dá tempo a gente anotar mais nada, mas vamos para a questão 22. Isso, vocês estão junto comigo. Vamos para 22. As formas de avaliação em regra não devem constar no plano de curso, mas em documento à parte. Errado. As bancas, elas teimam, né, como diz minha mãe, em trazer avaliação a parte do plano de ensino, do plano de curso, não. A avaliação, gente, ela faz parte de todo o planejamento, beleza? E a última questão vai falar o seguinte. Os objetivos de ensino constituem exigência indispensável para o trabalho do professor, dada a necessária padronização dos métodos de ensino para a manutenção da harmonia escolar. 22 errada, né? Não existe padronização de objetivos se a gente trabalha numa perspectiva democrática, né? Questão da construção do objeto ali, do aluno, do conhecimento, da prática. Então, não existe nada, gente, engessado, não existe nada padronizado dentro da nossa perspectiva. Senão, cadê a inclusão aí, né? A gente correu um pouquinho, mas deu tempo a gente fazer as questões. O objetivo aqui não é conversar muito, mas é fazer as questões, comentar, para que vocês possam ver o erro de vocês, né? E aí, gente, a gente fecha essa live agora. Preciso fechar, eu tenho um minutinho. Eu quero agradecer de novo. Amanhã eu estou aqui com a professora Cassie. A gente vai fazer um desafio entre pedagógico e legislação. Sexta-feira a gente tem pirâmide e sábado a gente tem o simulado lá das tendências progressistas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a live vai ficar salva. Qualquer dúvida, vocês voltam lá no vídeo e, ó, só copiar, tudo certinho. Gente, o Telegram tá massa e eu preciso encerrar. Beijo pra vocês, abraço, muito, muito, muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Cone.
Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Depois vocês me marquem lá pra gente poder conversar. Deixa eu encerrar aqui. Peraí.